Olá, bom dia. Quinta-feira, 8 de janeiro, agora 11 horas 49 minutos. O Jornal do Almoço está entrando no ar, te convidando para nos fazer companhia a partir de agora. É isso. Bom dia para você que está em casa. É sempre bom, né, almoçar junto com a gente, saber o que é notícia no Rio Grande do Sul. E a gente também hoje vai falar, claro, dos prejuízos em 3 cidades por causa dos temporais. De acordo com a Defesa Civil, também pode ter mais chuva. A gente vai falar com o Juliano Castro. Juliano, conta pra gente. Você está aí na hora de Ipanema, aqui em Porto Alegre. Dá pra ver que o tempo está um pouco mais nublado hoje, mais ventoso também. Verdade, amigo. 2 fatores importantes do tempo hoje aqui na capital. A gente vê nuvens bem fortes, carregadas. Agora, temporal para hoje, metade norte do estado, a possibilidade ainda permanece. Isso em função da frente fria. Passou pelo Rio Grande do Sul, trouxe prejuízo para pelo menos 3 cidades aqui do estado. E vem aí a formação do ciclone, logo mais todos os detalhes ao vivo aqui da zona sul da capital. Até já, Daniela. Até já, Juliano. O caso do cirurgião gaúcho suspeito da morte de pacientes vira um documentário. Os primeiros casos investigados pela polícia em Novo Hamburgo chegaram à justiça e agora podem levar o médico João Couto Neto a julgamento. Na fronteira oeste, homens que são acusados de violência contra as mulheres estão participando de um grupo de reflexão. O objetivo é que eles consigam mudar o comportamento de agressor. Uma margarida que só existe onde o Pampa e a Orla se encontram. Não tem em nenhum outro lugar do mundo, mas ela está em risco crítico de extinção. Nós vamos mostrar o trabalho de cientistas para salvar essa margarida gaúcha. E aqui no estúdio vamos ter um convidado que é um especialista para explicar o que fazer durante um ataque de abelhas. Qual será a reação mais adequada? O que você aí de casa faria? Nas últimas semanas, o número de ataques aumentou por causa do calor. Alguns casos podem levar à morte. E tem mais no JA de hoje. Aqui na Grande Porto Alegre tem mais cidade com mutirão de cirurgia. Hoje a gente vai falar ao vivo de Canoas para saber os detalhes de como vai funcionar por lá. Em Novo Hamburgo tem mudança nas sinaleiras a partir de hoje. São as áreas de espera exclusivas para motociclistas. É um projeto teste e nós vamos mostrar como vai funcionar. E no litoral tem gente de férias, mas também tem muita gente que está à procura de emprego. E por isso a gente vai te mostrar oportunidades em Cidreira, ao vivo de lá. Tudo isso e muito mais no Jornal do Almoço, que está começando agora. Faltando 7 minutos para o meio-dia, a gente começa essa edição do Jornal do Almoço te contando que a Polícia Civil desfez uma ligação elétrica irregular, também conhecida como gato, que abastecia todos os pavilhões do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre. A ação que aconteceu durante uma operação e teve como alvo ligações clandestinas na iluminação de pelo menos 8 postes que ficam lá no local. Não é a primeira vez que isso acontece. Eduardo Paganella, né, chegando perto do carnaval, né, durante o verão. O que vai ser feito a partir de agora? Pois é, Marco, e a gente fala aqui do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre. Por aqui uma preocupação muito grande dos carnavalescos das escolas de samba, porque todos os 15 barracões das escolas de samba estão sem energia elétrica da rua neste momento. O motivo foi justamente essa operação que foi realizada ontem pela Polícia Civil, a Operação Luminis, para coibir o chamado furto de energia elétrica. Operação que constatou que todos os pavilhões estavam com iluminação de forma irregular aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Conversei agora há pouco com algumas pessoas que trabalham no carnaval aqui de Porto Alegre, estavam muito preocupadas por conta dessa situação. Ontem havia movimentação, inclusive policial, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, mas tem novidade. Agora há pouquinho, há cerca de 15 minutos, eu conversei com Juarez Gutierrez. Ele é representante de uma liga das escolas de samba aqui de Porto Alegre, de uma entidade, representa as escolas de samba, e ele me disse que houve um acordo entre Prefeitura da capital, as escolas de samba e também a CE Equatorial, e que ainda hoje deve haver a religação da rede de baixa tensão. Vai ser um trabalho emergencial para religar a rede de baixa tensão aqui dos pavilhões, e em 7 a 8 dias as redes de média e alta tensão dos pavilhões serão religadas. E aí boa parte dos trabalhos de solda dos carros alegóricos vão poder ser realizados. Além disso,
a partir de março, depois do Carnaval. O Carnaval está previsto para dia 27 e 28 de março aqui no Porto Seco. A partir de março vai ser feito um trabalho, uma estrutura melhor para garantir a religação completa do serviço de luz aqui do complexo do Porto Seco. Lembrando, o Carnaval acontece no final do mês de fevereiro aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Volto com vocês. Muito bem, seguiremos acompanhando de olho aí no que vai acontecer. Obrigada, Paganella. E depois do intervalo tem o nosso bate-papo esportivo e a previsão do tempo. Aliás, ontem teve temporal aqui no estado. Na região dos vales teve registro de casas destelhadas. E para os próximos dias, um ciclone deve influenciar o tempo e trazer mais temporais. E como funcionam os bolsões especiais para motos, você vai ver aí na imagem, que estão sendo implantados no Vale dos Sinos. É assim, a moto para na frente dos carros esperando o sinal abrir de novo. Então isso deve facilitar, né? Quando abre a sinaleira, a moto vai primeiro que os carros. A gente vai te explicar como funciona já já. Jornal do Almoço está de volta, tem um convite para te fazer, tá? A primeira coisa, coloca aqui já o código na tela, já pega o teu celular e ó, escuta bem. Tá ligado que no verão o pessoal gosta de estar na praia, né? Nem sempre dá, mas quando a gente recebe um convite, dá para organizar certinho, não dá? Tanto que eu e a Cristina Ranzolin, a gente vai passar uns dias no litoral. Vai ser no início de fevereiro, já estamos planejando nossas férias então. Você lembra que durante a nossa reforma aqui do estúdio, a gente foi para casa dos telespectadores para apresentar o JA e dessa vez vai ser parecido. Mas a gente vai para casa de praia de quem está aproveitando o verão aí, ó, pertinho do mar. Pode morar na praia também, tá, gente? Ou então alguém, alguma família que vai para veranear. Mas para que a gente possa ir fazer essa temporada de praia do projeto Na Tua Casa, a gente precisa receber convite, tá? Então faz o seguinte, acessa esse QR Code que está aqui na tela, que eu mostrei para vocês aqui. E aí escreve para a gente, tá? Conta aí como é que é a tua família, né? Se você quer muito receber o Jornal do Almoço. Vai ser ali entre os dias 3 e 14 de fevereiro. Aí tu já te programa, né? Se tu, por exemplo, mora em Santa Rosa e vai estar na praia nesse período, manda pra gente também, conta um pouquinho da tua história, que a gente vai entrar em contato para marcar uma visita bem legal, hein? Já pensou? Ou eu, ou a Cristina Ranzolin, passando o verão contigo, aproveitando o veraneio juntos? Vai ser bem divertido. Vai ser bacana, sim. Tenho certeza que vai ter um monte de convite. Vamos falar do tempo agora, porque a chegada de uma frente fria já mudou o tempo aqui no estado, trouxe, inclusive, infelizmente, alguns problemas. 3 municípios reportaram à Defesa Civil algum tipo de prejuízo, por isso já vou chamar o Juliano Castro, porque a gente vem falando, né, ao longo dessa semana. Esse é o começo, na verdade, né, Juliano, de uma série de dias aí que a gente vai ter chuva, a gente vai ter temporais, né? Vem também essa questão do ciclone. Nossa, só coisa ruim. Infelizmente, o nosso tempo é assim, né, Marco? Vivemos no Rio Grande do Sul e cada vez mais isso tem acontecido, né? Mas o Juliano Castro vai explicar tudo pra gente. Oi, Ju. Oi, Daniela. Um abraço para você, para o Marco e a todos. Pois é, bastante notícia que não é lá aquela que a gente esperava dar, mas agora, felizmente, os meteorologistas lembram que dessa vez, e diferentemente das outras, esse ciclone, que deve se formar a partir de amanhã no Rio Grande do Sul, ele passa no Uruguai. Então, nas outras vezes que a gente registrou, passava por cima do estado. Então, já dá uma tranquilizada. Mas a gente vai explicando passo a passo. Primeiro, falando dessa frente fria, né, que passou pelo Rio Grande do Sul ontem, ainda está influenciando o nosso tempo, trouxe problema. A gente tem imagens aí do Observatório Heller-Jung, na região de Taquara, que mostra bem o momento do avanço da instabilidade dessas nuvens extremamente carregadas, né, que trouxeram esse temporal para várias áreas do estado. Como a Daniela falou, pelo menos 3 municípios registraram à Defesa Civil algum tipo de problema. Como em cidades lá na região de Vale do Sol, região do Vale do Taquari, teve problema lá nessa região, principalmente na localidade de Linha 3, uma casa ficou destruída, pai e filho estavam dentro dessa residência, conseguiram sair sem ferimentos, felizmente. Santa Maria, região central, também registrou problemas, foram 13 ocorrências que a Defesa Civil atendeu, inclusive com destelhamento de casas e alagamento de avenidas como a Borges de Medeiros e, claro, dificultou, trouxe um problema lá para o trânsito da região de Santa Maria. Marco, e vem mais coisa por aí, né? Hoje à tarde, especificamente, Juliano, o que a gente pode esperar?
Pois é, meu amigo. Vamos dar uma olhada aqui, região da Zona Sul de Porto Alegre. A gente vê que tem algumas nuvens, algumas são um pouco mais escuras. São até nuvens de chuva, mas não tem previsão de temporais até o momento aqui para a região metropolitana de Porto Alegre, diferentemente de outras regiões. A gente vai ver o nosso mapa de satélite agora. Veja lá como é que está a situação, principalmente na região da Serra. Tem algumas nuvens mais carregadas passando por ali. E o alerta vai para a região da Serra também. A gente vê agora a imagem de Caxias do Sul na tela, o tempo está firme por enquanto por lá, mas a possibilidade de temporais aparece na região de Bom Jesus, no alto da serra, nos pontos mais altos lá da região. E também no noroeste de Santa Rosa, nas Missões, possibilidade de temporais para ainda hoje. A gente vai ver o nosso mapa do acumulado de chuva e você vê que é um acumulado bem pequeno, ali 3, 4, 5, 6 milímetros, diferentemente também do que a gente é acostumado por aqui. Quer dizer, não é muita chuva que vai cair. O problema mesmo na metade norte é a possibilidade de ela aparecer localmente um pouco mais forte e com vento e até mesmo a queda de granizo. A gente vai ver as temperaturas de hoje também estão mais amenas na comparação com ontem. Ontem a capital chegou lá nos 35 graus, hoje não passa dos 30, 32. E o dia mais quente vai ser lá na divisa com Santa Catarina, lá em cima no norte do estado, pode chegar aos 32 lá em Frederico Westphalen. Nas outras regiões, abaixo dos 30, um pouco mais baixa essa temperatura em função e efeito da frente fria que passou pelo estado. Muito bem, volto depois, em seguidinho aqui no Jornal do Almoço, falando sobre a história do ciclone para amanhã que cruza o Uruguai e deve trazer um pouco mais de chuva e mais alerta de temporais. Eu digo quais são as regiões logo mais aqui no Jornal do Almoço. Até já, Daniela e Marco. Até já, Juliano. O Marco está reclamando que só tem notícia ruim na previsão do tempo. Mas é porque é meu aniversário amanhã, tá, gente? Então eu tô assim, Ele tá caramba, indignado. Só porque eu vou fazer aniversário, ela disse que vai ter Sabe o ciclone, que tu chuva, pode frio. fazer para ser um dia bom? Traz um bolo, traz uns docinhos. A ideia é Aí vai essa. ser bom, entendeu? Isso. Não vai A ideia é aqui essa. dentro não vai chover, então Mas, tá tudo poxa, bem. pedi demais um dia de sol, Vou tempo passar bom. para ti essa questão. Tá. Tem uma notícia boa para o Marco? Tem notícia boa Tem. no futebol? Futebol? Tem. Claro que tem, olha só. Primeiro é que todo mundo tá contando as horas para acompanhar o nosso gauchão e já tá quase acabando essa espera, tá? Porque no fim de já tem bola rolando. E o meu time é o primeiro. Hã? O primeiro jogo do Gauchão esse ano é do Juventude. Então, olha aí. Pra tua alegria. Isso aí. Tá aí, uma notícia boa. 3 jogos no sábado, 3 jogos no domingo, todos transmitidos ao vivo, seja aqui na RBS TV, no Sport TV ou nos nossos sites ge.globo/rs e GZH. E a gente vai começar com uma notícia gremista já para esse gauchão, tá? O goleiro Gabriel Grando teve o contrato renovado oficialmente com o Tricolor. Ele fica no Grêmio até 2029. E para essa temporada, ele já deve receber mais chances como titular. Esse foi um pedido do próprio jogador no ano passado. Ele queria jogar, mas não estava sendo mais muito aproveitado. Por isso, a renovação tinha virado uma dúvida. Mas agora, com um contrato novinho, quem sabe ele ganha oportunidade aí nesse gauchão e depois no Campeonato Brasileiro. Esse guri é bom demais, tem Ele é que bom, jogar. ele é bom. Isso aí. Bom, o Gauchão agora nem começou, mas já tem uma polêmica envolvendo o Grenal É treta. por causa de datas. É treta, tem treta. Olha aí, gente, rolou a primeira treta envolvendo a data do Grenal. O clássico 449 seria dia 24 de janeiro, um sábado, no Beira-Rio. Seria, tá? Porque o Grêmio pediu para essa troca, para trocar esse dia, e a Federação Gaúcha de Futebol atendeu ao pedido. O argumento do tricolor é o confronto contra o Guarani em Bagé ser no dia 21, o que leva o time a um deslocamento, um desgaste. E aí o Grêmio queria então mais um dia de recuperação para os jogadores. Com o aval da federação, o Grenal então passou para o dia seguinte, dia 25, o último domingo de janeiro, às 8 da noite. Só que, sempre tem um só, né? Só que o Inter não gostou dessa mudança, tá? E postou uma nota discordando dessa decisão. A íntegra dessa nota tá lá no nosso site, ge.globo/rs. Os colorados dizem que essas mudanças causam impacto no planejamento das equipes e que decisões como essa precisam ser discutidas com todas as partes envolvidas. O clima já tá quente antes da bola rolar no gauchão e, claro, ia ser no Grenal. E aí já lembro vocês, tá? Porque tem o Grenal no domingo e na semana ali já começa o Brasileiro. O Cacau, mas esse gauchão não vai ter os clubes de Pelotas, né? Não, Foram não vai ter. rebaixados. Mas mesmo assim, o Brasil de Pelotas está vivendo algo que pode transformar o clube, né? É isso, Dani. Tem notícia boa, tá? E mesmo que não tenha participação no gauchão, tem uma notícia boa. Porque o Brasil é o primeiro time aqui do estado a virar SAF.
que é aquele modelo de administração de empresa, como se fosse uma empresa. Por isso, agora tem um novo dono, é o ex-volante Emerson da Rosa, ex-Grêmio e Seleção Brasileira, jogou 2 Copas do Mundo, é um velho conhecido da torcida gaúcha e ele que está à frente do consórcio que comprou a SAF do Brasil de Pelotas no ano passado. Ele visitou o estádio acompanhado dos pais, caiu na graça da torcida e a gente está desejando muita sorte para o Emerson e com toda certeza para o Chavante. E daqui a pouquinho no GE a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, sobre essa SAF, né, do Brasil de Pelotas e, claro, falar esses BO aí do gauchão e muito mais, tá, gente? Bem, Cacau, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. E ainda hoje aqui no JA, a história da margarida, exclusivamente gaúcha, que corre risco de extinção. A nossa equipe de reportagem vai mostrar o trabalho de pesquisadores para manter viva essa espécie que só existe aqui no Rio Grande do Sul. Você já viu uma margarida dessas aí por aí? Ataques de abelhas são mais comuns agora no verão. Agora veja só essa imagem. O que você faria se um enxame como esse entrasse no teu carro durante uma viagem? Aconteceu com uma família lá de Ijuí. Agora, como se proteger das ferroadas? A reação rápida pode sim salvar vidas. A gente vai trazer as orientações, o que fazer bem certinho daqui a pouco. E homens na sala de aula para aprender sobre ser homem de verdade. Vamos mostrar como funcionam os grupos reflexivos que querem combater o machismo e a violência contra as mulheres. Nós já voltamos. Meio-dia, 9 minutos, já está de volta e a gente sabe que tem muita gente que está na praia, mas está de olho também nas oportunidades de emprego, porque não dá para deixar passar nenhuma chance. E os veranistas de Cidreira, no litoral norte, podem buscar essa chance bem lá no centro da cidade. Pietro Oliveira está por lá, vai trazer agora os detalhes para a gente e contar, né, que tipo de serviço que está sendo prestado aí. Oi, Pietro. Pois é, Dani, boa tarde para ti, boa tarde a todos. Imagina já começar o ano com um emprego novo. Essa é a oportunidade que está acontecendo aqui em Cidreira, bem no calçadão Canitã, no centro da cidade, na beirinha da praia, está rolando essa oportunidade. É a unidade móvel do FGTAS Cine, com diversas vagas de emprego. Só aqui no litoral são 600 vagas disponíveis. Em todo o estado, mais de 5.000 vagas. Quem vem aqui em Cidreira tem acesso a todas essas vagas, não só as vagas do litoral, mas também as vagas disponíveis em todo o estado. O Sharon está aqui com a gente, é o coordenador aqui da ação. Sharon, como é que faz para participar, né? Vocês já estão por aqui no calçadão, já está aberto, fica até às 4 horas da tarde. Quem quer procurar uma vaga, o que precisa trazer? Boa tarde. Boa tarde, Pietro, e boa tarde todo o nosso Rio Grande do Sul. É um prazer a gente estar aí oferecendo serviços da FGTAS através do nosso FGTAS Móvel, com vagas de emprego, com orientações sobre o seguro-desemprego, com confecção e impressão de carteiras do artesanato. Hoje em Cidreira, ontem nós tivemos em Pinhal e nós temos uma programação aí para fazer todo o estado, todo o litoral norte durante aí o programa Verão Gaúcho. Vocês vão estar passando, né? Sim. Amanhã eles vão estar em Barra do Ribeiro, semana que vem em outras praias, também Capão da Canoa. Semana que vem estaremos em Capão da Canoa, estaremos em Terra de Areia, estaremos em Santo Antônio da Patrulha, estaremos também em Torres. Vamos passar por tudo, né? Vamos passar pelos 23 municípios do litoral norte. E quem chega aqui, Sharon, o que precisa trazer de documentação? Tem que ter alguma formação? E quais vagas, que áreas estão disponíveis? Assim, as pessoas que nos assistem agora, o pessoal do estúdio, a ti, tá? A informação. Precisamos de um documento com foto, com o CPF, a gente acessa o sistema, a gente tem acesso ao sistema todo do Rio Grande do Sul. Então a pessoa não precisa simplesmente residir em Cidreira. Ela está passando a sua temporada na casa da família, quer ver uma vaga de emprego, ela vem até a agência móvel, vai até a agência fixa. Nós temos 12 agências espalhadas aqui no litoral norte. Ela vai até uma agência, ela faz o acesso ao cadastro. Se não tiver, ela atualiza o cadastro dela, faz o cadastro e ela já sai encaminhada para uma vaga de emprego. 600 vagas disponíveis só no litoral, mais de 5.000 em todo o estado. Em que áreas principalmente, para a gente encerrar? Pietro, incrível. Nós temos desde da vaga... Vou dar um exemplo, desde gerente de recursos humanos até para a área da limpeza. Então, muita em supermercados. Isso, muitas vagas para supermercados. A partir de semana que vem,
o Cine estará em várias redes fazendo a intermediação. Bom, fica até às 4 da tarde aqui no centro de Cidreira, amanhã em Barra do Ribeiro. Semana que vem a unidade móvel continua percorrendo as praias do litoral norte, vai passar por Capão da Canoa, Terra de Areia, Torres, Santo Antônio da Patrulha, com muitas vagas disponíveis em diversas áreas, a maioria, segundo o Charlon, vaga de supermercado. Dani, Marco, volto com vocês. Muito obrigado, Pietro. Agradeço também aí o pessoal do Cine. Legal aproveitar essa possibilidade. Não tem lá muita fila nesse momento, né? Mas por isso mesmo também, pra ir né? procurar, né? Vai lá, porque é uma época boa também para procurar, justamente por isso. Até porque tem menos pessoas procurando. Isso. Obrigada, Pietro. E do litoral a gente vai agora para o Vale dos Sinos, porque uma iniciativa da Prefeitura de Novo Hamburgo está buscando melhorar o fluxo no trânsito. Olha só, são áreas de espera exclusivas para motociclistas. Assim como aqui na capital, elas ficam pertinho da sinaleira. Então você vai ver que está pintado ali uma faixa, né, bem em frente para ficar na frente dos carros. É essa a proposta, né, Júlia, para que as motos esperem num lugar diferente e não fiquem ali se batendo com os automóveis. Exatamente isso, Marco. Boa tarde para ti, para a Dani, para todos que nos acompanham. Essa faixa que foi pintada aqui em 2 pontos de Novo Hamburgo ainda está em fase de testes. Como a gente consegue perceber aqui, a gente está em um desses pontos que foi colocado, né? São 2 áreas. A gente está agora entre o cruzamento na Avenida 1º de Março com a Rua Marcílio Dias, que fica próximo à plataforma 3. E o outro ponto que tem essa faixa para motociclistas, fica na Rua Marcílio Dias com a Avenida Nações Unidas. É exatamente para ficar como a gente está vendo agora, as motos mais à frente e os carros mais atrás. A gente convidou o Sandro Salazar, que é o diretor de mobilidade urbana aqui de Novo Hamburgo, para que ele possa nos explicar as melhorias ou o que vocês estão vendo desde que foi implementado, né, para conseguir, de fato, implementar em toda a cidade. Boa tarde para ti. Quais são as melhorias que vocês já estão vendo? Boa tarde. Com a implantação dessa área de espera para motociclistas, ela melhora bastante na versatilidade dos veículos e na fluidez do trânsito, né? Então as motos conseguem passar pelos veículos quando o trânsito para e param nessa faixa. Na hora de arrancar, como são veículos mais versáteis, eles já saem com 10 metros na frente dos veículos, aí bem tranquilo, evitando, né, essa confusão da moto, veículo e a diminuição dos acidentes, né? Uma dúvida que fica muito, Sandro, eu vou até mostrar aqui para o pessoal, caso o carro avance, não vê que está pintada essa faixa aqui no chão, pode ser multado? Não existe uma legislação ainda sobre a área de espera para ser uma infração de trânsito, né? Mas o avanço da faixa de retenção, sim, ele é considerado como sinal vermelho. E vocês pretendem colocar em outros pontos da cidade? Por que esses 2 pontos foram escolhidos? Houve uma provocação do Legislativo com relação a imagens que viram de São Paulo, né, com essa área de espera. E aí, como nós tínhamos a revitalização da Rua Marcílio Dias, a gente aproveitou para fazer os estudos e fazer a implantação como teste. Em novos projetos, novas vias, novo asfaltamento, em que a gente tenha que fazer a sinalização, né, toda ela modificada, a gente vai já fazer os estudos para a colocação dessas faixas de área de espera, né? Mas já perceberam uma redução, por exemplo, no número de acidentes? Com certeza. As motos vindo para frente, o motorista tem uma visibilidade maior de onde estão as motos e acaba com os pontos cegos, né? Muito obrigada, Sandro. Então, está sendo implementado aqui em Novo Hamburgo essa novidade para os motoristas. A gente estava aqui um pouquinho mais cedo, a gente percebeu alguns motociclistas estão parando na área de moto, outros não. Até conhecer exatamente os pontos que tem essas faixas de moto vai levar um tempinho, mas o pessoal já pode se habituar, então, os carros mais atrás e as motos mais à frente. Volto com vocês no estúdio. Muito bem, uma ótima iniciativa. Muito obrigada, Júlia, e pelas informações. Uma boa tarde a todos. Vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai conferir como é que ficou a orla de Ipanema. Sabe que estava em obra lá, né? Desde a época da enchente, o pessoal falou que ia revitalizar. Aí foi feita, então, essa revitalização, tá quase no final. A gente tem uma imagem ao vivo para mostrar aí para você, né, de como é que tá ficando. Então, tudo daqui a pouquinho o Juliano Castro mostra pra gente. E, infelizmente, uma mulher morreu num incêndio em Balneário Pinhal. Ela estava dentro de casa e não conseguiu escapar a tempo. As informações a gente traz daqui a pouquinho. Nós já voltamos. A Prefeitura de Porto Alegre estendeu por mais 6 meses o prazo para que carrinheiros possam seguir circulando aqui pelas ruas da capital. Veja agora esse e outros destaques de hoje.
O projeto original foi aprovado em 2008 e virou lei. Ele previa que os veículos de tração humana deveriam deixar de rodar aqui na capital a partir deste mês. Esse é o mesmo projeto que já limitou a circulação de carroças puxadas por cavalos aqui em Porto Alegre. A próxima etapa era voltada aos chamados veículos com tração humana. A Prefeitura resolveu alterar a medida para que esses carrinheiros tenham até o dia 30 de junho deste ano para se adaptar à nova regra. O objetivo é que essa alteração também evite impactos imediatos na rotina dos catadores, que teriam que buscar outras fontes de renda. Durante os próximos meses, a capital deve reforçar atividades voltadas à qualificação profissional e à ampliação de oportunidades de geração de renda para catadores e recicladores de Porto Alegre. Ainda há outras novidades previstas no programa da Prefeitura chamado de Recomeços. Unidades de triagem de materiais recicláveis devem receber mais apoio, além da oferta de cursos de capacitação e concessão de bolsas de estudo voltadas à educação ambiental e à inserção desses profissionais autônomos no mercado de trabalho. E na madrugada de hoje, uma idosa de 64 anos morreu em um incêndio em Balneário Pinhal, no litoral norte. O fogo atingiu a casa da moradora, que fica no centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência foi totalmente destruída. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Em Porto Alegre está sendo velada a menina de 7 anos que morreu após o desabamento de uma laje. O enterro está previsto para as 2h30 da tarde. Valentina Scalon tomava banho de piscina com 2 primos quando a estrutura onde a piscina estava cedeu. O acidente foi no bairro Bom Jesus, na última terça-feira. As crianças ficaram soterradas pelos escombros e foram levadas para atendimento médico. Valentina sofreu um traumatismo craniano e morreu logo após dar entrada no hospital. Os 2 meninos tiveram ferimentos leves e já receberam alta. Ano começando e várias prefeituras estão organizando mutirões na área da saúde. Ontem nós falamos aqui sobre a iniciativa no Centenário, em São Leopoldo. Pois em Canoas também tem uma força-tarefa para reduzir a fila das cirurgias eletivas no Hospital Nossa Senhora das Graças. Quem está lá é o Jefferson Ajeitos, traz as informações completinhas agora para a gente. Boa tarde, Jefferson. Como é que vai funcionar aí esse mutirão? Oi, Dani, Marco, boa tarde a você que nos acompanha. A partir do dia 19 de janeiro, então, vai ter a realização de aproximadamente 1.000 cirurgias. Eu vou citar algumas especialidades: vesícula, hérnia, quadril, joelho, mão, ombro, próstata, procedimentos ginecológicos, laqueaduras e vasectomias. Além disso, também vai ter oferta de consultas e exames para preparar os pacientes para esses procedimentos. A Prefeitura de Canoas afirma que hoje tem pessoas há 10 anos à espera de cirurgias. O prefeito Ayrton está aqui e conta para a gente como vai funcionar. Os pacientes e familiares devem procurar o hospital ou a prefeitura, ou como vai funcionar então? Boa tarde. Através da Secretaria de Saúde, através do hospital, vamos fazer a busca dos pacientes que estão aí, realmente há 10 anos, muitas pacientes há 10 anos esperando por um procedimento. A gente assumiu a prefeitura o ano passado, nesse período já conseguimos reduzir, no ano passado, 26%, de procedimentos que estavam aí na fila aguardando, e agora nós temos a expectativa de, com recursos próprios, nós tirarmos mais 25% de pessoas que estão aguardando por um procedimento. Então o senhor me diz que é o hospital quem já está ligando para os familiares e para os pacientes para dizer, ó, se tem uma cirurgia para fazer, pode vir na data tal. Aí eu fiquei pensando, se a família trocou de telefone, trocou de endereço ao longo dos últimos tempos, como é que ela faz para comunicar essa mudança no cadastro? Ela tem que procurar a UBS de referência dela e atualizar o seu cadastro. Tem sido muito comum, realmente, esse é um tema bem importante, tem sido muito comum a ligarmos e a pessoa não ser encontrada. Então, ela perde o procedimento. Então, é importantíssimo a atualização do cadastro para não perder o procedimento. Como eu falei, 10 anos é uma vida, muitas vidas. E saúde não pode esperar, né? O senhor fala que esse mutirão vai ser feito com recursos próprios dos cofres da prefeitura. De onde sai esse dinheiro? Como é que o município organiza para destinar para a saúde? Nós estamos fazendo, Jefferson, uma gestão de enxugamento da máquina pública, diminuindo aluguéis de veículos, diminuindo onde nós podemos diminuir, nós estamos diminuindo as despesas do município para justamente poder investir aonde há necessidade. E a saúde é um gargalo muito grande aqui em Canoas. Hoje nós somos referência aí para boa parte do Rio Grande do Sul.
Acredito que 40% da população do estado, em alguma especialidade, Canoas é referência. Então isso também onera muito os cofres do município, porque os municípios mandam os pacientes, mas não mandam o recurso para nós, né? Então a Canoas acaba pagando o preço. Prefeito Ayrton Souza, obrigado pelas informações, bom trabalho para o senhor e para a equipe. Então, no Hospital Nossa Senhora das Graças, esse mutirão de cirurgias, consultas e exames a partir do dia 19 de janeiro é para reduzir em aproximadamente 25% a fila. E essas ações vão ser realizadas, muitas delas à noite, entre 7 da noite e meia-noite, e vai se estendendo conforme a necessidade, inclusive nos finais de semana. Dani, Marco. Também, tá certo. Quando se trata de saúde, não dá para esperar de jeito nenhum, não, né? Tem que agilizar mesmo. Obrigada, Jefferson. Boa tarde. E um lugar muito amado da Zona Sul aqui da capital tá, olha, quase prontinho depois de uma grande obra de revitalização, de modernização. Eu estou falando da Orla de Ipanema, um bairro muito bacana, um bairro que recebe muita gente para visitar. E o Juliano Castro vai nos mostrar de um ângulo incrível agora como é que tá ficando tudo por lá. Conta tudo, Juliano. Meu amigo, sabe que tem aqueles lugares de Porto Alegre que a gente assim, fica no coração como um lugar mimoso, querido, amado, e esse aqui certamente é um deles. Porto Alegre tem muitos espaços, agora a Orla de Ipanema você vai ver agora de um jeito que poucas vezes eu tenho certeza que você viu. Antes eu vou mostrar para você como é que tá aqui a situação das obras, né? Porque você sabe que esse é um dos lugares mais atingidos quando tem as cheias, claro, aqui do lado do Guaíba, quando tem cheia, atinge em cheio essa região e acaba destruindo várias das melhorias que são feitas ao longo do tempo, como aconteceu até mesmo em 2023. Eu tive por aqui mostrando o que tinha melhorado. Veio a cheia de novo de 2023, veio cheia em 2024 e precisou reformar esse espaço aqui, que se tentou colocar de uma maneira um pouco mais resiliente climática, que aquela palavra que a gente tem falado, né, que é a capacidade de voltar ao seu estado original logo depois de algum grande fato. E é o que está acontecendo aqui. Então foi colocado aqui essa mureta de proteção, algumas pedras que fazem o trabalho de quebrar as ondas, porque realmente o areal vai afastar um pouco, a gente vai ver que o Guaíba está bem ali. Então ele atinge em cheio toda essa região aqui da avenida e atinge até mesmo o comércio, atinge também as casas que ficam aqui nessa região. Bom, uma obra aí que vai custar cerca de 12 milhões de reais, ainda não está 100% pronta, está em torno de 90% pronta, ainda falta, de acordo com a prefeitura, fazer algum ajuste em banheiros, outros pontos que ainda devem melhorar ao longo de 2026. Eu tive por aqui conversando com algumas das pessoas que moram, que frequentam muito essa região e estão falando pra gente uma preocupação com certas árvores que foram retiradas, de acordo com esses moradores, em função das obras. Falamos isso com a prefeitura e eles falaram que há um projeto também já concluído de reflorestamento. Foram plantadas árvores aqui também nessa região. Também me passaram a questão da preocupação com a ciclovia, que a ciclovia seja ampliada ou então reajustada nesse ponto. Também a gente está encaminhando esse desejo da população também aí para a Prefeitura de Porto Alegre. Agora, que esse lugar, né, Daniela, merece e Marco um carinho especial, uma atenção como a gente está vendo nesse momento, certamente que sim, porque esse é o ponto que muita gente vem para fazer o exercício físico, que muita gente vem para meditar, tranquilizar a cabeça, afinal de contas, que pôr do sol maravilhoso tem aqui nesse espaço. E nessa imagem agora a gente consegue ver lá de cima boa parte aqui da extensão dessa orla, que tem cerca de 2 quilômetros, e também boa parte aqui da região da Zona Sul de Porto Alegre. Vamos ficar de olho aqui nas melhorias que vem pela frente, sempre apreciando os lados lindos, e são muitos, da nossa capital. Daniela e Marco, com essa imagem linda, devolvo para você e volto em seguida. São sim. É um lugar muito querido, sim, dos porto-alegrenses, mimoso, como disse o Juliano, e que merece ser muito bem cuidado. As pessoas que vivem ali também merecem, né? A gente está vendo ali a contenção com as pedras também, porque é uma área suscetível a enchentes e que merece muita atenção, sem dúvida. Obrigada, Juliano. Eu achei lindo. Agora me diz uma coisa, o que você faria se fosse atacado por abelhas? Qual seria a sua reação imediata? Já pensou sobre isso? Pois saber exatamente o que fazer pode salvar a sua vida. Esse é o assunto de uma entrevista que nós vamos fazer no próximo bloco aqui do JA. Nas últimas semanas, o número de ataques aumentou por causa do calor e, em um dos casos, as abelhas entraram num carro que estava com vidros abertos. E o trabalho para salvar uma margarida gaúcha da extinção. Já voltamos. Agora, 12h30, tem um recado importante para quem quer entrar na Universidade Federal de Pelotas.
A UFPEL vai mudar a forma de ingresso em parte dos cursos já a partir do próximo semestre. A Universidade Federal de Pelotas mudou a forma de ingresso para cursos de graduação com entrada no segundo semestre. 15 cursos vão deixar de contar com o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para preencher as vagas no segundo semestre. Segundo a universidade, a mudança acontece após o aumento na desistência das vagas. Desde que o SISU passou a ter apenas uma edição anual, muitos candidatos aprovados para o segundo semestre desistiam antes do início das aulas. Com a nova regra, esses cursos vão ter um processo seletivo próprio da universidade. A seleção vai continuar usando a nota do Enem, com a possibilidade de considerar resultados dos últimos 5 anos do exame. Ao todo, 15 cursos passam a adotar esse formato. Entre eles, medicina, odontologia, agronomia e administração. Juntos, eles somam 531 vagas para o segundo semestre letivo. Os cursos com entrada agora no primeiro semestre não têm alteração e o SISU segue sendo a principal porta de entrada para a UFPEL, sem alteração no número de vagas. O governo do estado prorrogou o prazo para a utilização do talão de produtor rural impresso no Rio Grande do Sul. A medida atende produtores que ainda não se adaptaram à emissão da nota fiscal eletrônica. Desde segunda-feira, a emissão da nota eletrônica passou a ser obrigatória para todos os produtores rurais em operações internas no Rio Grande do Sul. Esse assunto já foi tratado aqui no Jornal do Almoço. Com a decisão da Secretaria Estadual da Fazenda, o talão de produtor rural poderá ser utilizado até o dia 30 de abril. Segundo o governo, esta medida tem como objetivo dar mais tempo para a adequação às normas do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, que passam a valer para todos os estados. Na fronteira oeste, começa a venda dos ingressos individuais para o carnaval fora de época de Uruguaiana. O valor das entradas variam de R$ 100 a R$ 200, dependendo do dia do desfile e do lugar na avenida. Também tem a opção dos passaportes, que dão direito a 3 noites de festa, com valores a partir de R$ 180. Preço que é especial em comemoração aos 180 anos do município. Os ingressos podem ser adquiridos de segunda a sábado na bilheteria do Carnaval, que fica na rodoviária da cidade. Neste ano, o Carnaval de Uruguaiana acontece nos dias 5, 6 e 7 de março. O combate à violência contra a mulher ganhou um reforço na fronteira com o Uruguai. Hoje à noite acontece o primeiro encontro do ano do Grupo Reflexivo de Homens Acusados de Violência Doméstica na comarca de Santana do Livramento. Essa atividade foi implementada na região no ano passado, já provocou resultados positivos. O Rodrigo Ewald acompanhou um desses encontros e mostra pra gente como funciona essa iniciativa. Um espaço de escuta e atenção. Repensar atitudes e construir novas formas de convivência é o objetivo desse encontro que acontece a cada 15 dias no Salão do Tribunal do Júri de Santana do Livramento. Tem o objetivo de conscientizar, os ofensores, ou seja, os autores da violência doméstica e familiar contra a mulher, da importância de reviver, de entender o porquê desse comportamento e de conscientização. O Grupo Reflexivo de Gênero é uma ferramenta importante no combate à violência contra a mulher. A ideia é interromper ciclos de agressão e evitar que novos casos aconteçam. A ação é resultado de um termo de cooperação entre o Poder Judiciário e o município para resgatar a conduta de respeito desses homens com as mulheres. Eu tento fazer uma reeducação psicossocial, ou seja, mostrar para os ofensores que existem outras maneiras de nós podermos nos relacionar. Nesta turma, 48 homens tiveram uma medida protetiva ou sentença por violência doméstica e estão fazendo a formação, imposta pela Justiça. Em um diálogo franco, temas como masculinidade e responsabilidade entram em pauta. Isso não pode ser visto apenas como uma punição, mas sim uma oportunidade de reflexão, até para fomentar uma cultura de paz, a responsabilização desse ofensor e principalmente diminuir os índices de violência no ambiente doméstico e familiar. Eles chegam aqui tristes, com raiva, irritados, não aceitam estar aqui,
Mas com o passar dos dias, dos encontros, eles começam a refletir mesmo sobre o que aconteceu e eles nos dizem, realmente eu repeti a violência que eu vivi em casa. Só na comarca de Santana do Livramento foram expedidas no segundo semestre de 2025 164 medidas protetivas de urgência e definidas mais de 300 sentenças ligadas à violência doméstica. Em 2025, nenhum caso de feminicídio foi registrado em Santana do Livramento, mas outros tipos de violência contra as mulheres ocorreram, como tentativas de feminicídio e casos de estupro. Em todo o estado, o ano terminou com 76 mulheres mortas pela violência de gênero. A maioria dos acusados de agressão que passaram pela comarca de Livramento foram encaminhados para o grupo de reflexão que começou no ano passado. Cada encontro tem duração de 2 horas. No estado, 56 municípios contam com essa ferramenta de resgate, que apresenta bons resultados. Menos de 6% dos homens que participam dessa reflexão voltam a cometer o crime. Eles acabam percebendo que aquela conduta que eles estavam cometendo, na verdade, sim, aquilo é considerado um tipo de violência. Não é algo normal. E depois, quando saem, eles saem muito contentes, saem com um sorriso no rosto, agradecem, pedem para voltar, pedem para trazer os amigos, pedem para que nós façamos palestras nos bairros, enfim, nos locais onde eles moram, né? Porque eles querem que nós possamos levar isso para mais pessoas. Agora a gente fala de um caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e chamou a atenção de todo o país. O caso do médico João Couto Neto, que começou a ser investigado em 2022 e que pode agora estar chegando a um desfecho. João Couto Neto é suspeito de 6 mortes de pacientes depois de procedimentos médicos. No Fórum de Novo Hamburgo, o juiz deve decidir, ainda este mês, se ele vai a julgamento pelo Tribunal do Júri. O assunto virou agora uma série documental que estreia hoje no Globoplay e a gente vai relembrar o caso na reportagem do Jonas Campos. Os primeiros casos investigados pela Polícia Civil em Novo Hamburgo chegaram à Justiça e podem levar o cirurgião João Couto Neto a julgamento pela suspeita da morte de 6 pessoas. São 2 processos que já têm toda a fase de produção de provas concluída e estão agora na mesa do juiz para a decisão. A dona Beloni é massoterapeuta. No dia 27 de julho de 2010, a vida dela sofreu uma grande reviravolta. Naquele dia, ela levou o marido até o Hospital Regina para uma cirurgia de retirada da vesícula. O que era para ser um procedimento rápido e de recuperação de no máximo 5 dias, se transformou numa grande tragédia. Valdomiro dos Santos Oliveira, 60 anos, trabalhava como serralheiro. O primeiro atendimento foi ótimo. Ele disse que iria fazer a cirurgia, tudo bem. Fizemos a cirurgia sem ao menos fazer nenhum exame, né? Saber se ele realmente podia fazer essa cirurgia ou não. Teve uma hora que ele chegou a dizer que desejava morrer em vez de estar vivo, porque a dor era intensa. Até que a família resolveu levar o seu Valdomiro para outro hospital. Do Centenário ele baixou e o médico me chamou na madrugada e disse assim, tenta achar esse médico porque não está boa coisa. E nós tentamos de todo jeito achar o João e não conseguimos. No domingo pela manhã, eles disseram que conseguiram falar com o João, que ele foi lá e disse que estava tudo certo. Só passou pelo hospital e foi embora. Não deu assim uma assistência, eu vou ficar aqui com ele, nada disso. E aí quando ele foi embora, nas 7 horas da noite, ele veio a óbito. A Polícia Civil afirma que há um número significativo de inquéritos abertos contra o médico. Contra o suspeito, a Polícia Civil tem instaurado 150 procedimentos, 150 inquéritos policiais. Desses 150 inquéritos policiais, 11 já foram remetidos ao Poder Judiciário. Então, restam ainda em andamento 139 inquéritos policiais aqui na Delegacia de Homicídio de Novo Hamburgo. Desses 11 que a gente remeteu ao Poder Judiciário, ele foi responsabilizado, ele foi indiciado em 8 por homicídio doloso triplamente qualificado. Em 3 inquéritos policiais não houve indiciamento, uma vez que a prova técnica, a perícia, apontou que não houve nexo de causalidade entre a conduta do médico e o resultado morte do paciente.
A defesa do cirurgião contesta a conclusão policial. Todo procedimento médico pode ter consequências negativas, né? Nem sempre uma intervenção cirúrgica vai ser bem sucedida. E em alguns desses casos, né, que estão sendo investigados, a consequência ela não foi positiva. Agora, isso não significa que a conclusão inarredável disso é que ele agiu mediante erro, né? Ou muito menos mediante dolo. As investigações contra João Couto começaram em 2022 e o escândalo veio à tona em 2023. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços do médico, que chegou a ser preso 2 vezes, mas hoje responde aos processos em liberdade. Proibido de atuar como cirurgião, ele ainda tentou trabalhar meses após as investigações se tornarem públicas. Inicialmente ele estava proibido de realizar procedimentos cirúrgicos, mas poderia atuar como médico. E ele foi atuar como médico na cidade de São Paulo. E lá ele estava atuando como clínico geral. Não sei por que cargas d'água, por que conclusão a polícia chegou e o Ministério Público chegou à conclusão que ele estaria realizando procedimentos cirúrgicos, o que não era verdade. E por isso entraram com pedido de prisão, ele foi preso. Nós entramos com habeas corpus, ele foi liberado 2, 3 dias depois. Hoje, João Couto está proibido de exercer a medicina. Na única declaração à imprensa no ano passado, ele afirmou ter realizado mais de 25 mil procedimentos ao longo de 19 anos de carreira. São pessoas que tinham doenças, tinham patologias e que acabaram falecendo, né? Isto é um ônus da profissão médica, né? Em que nós não conseguimos salvar 100% das pessoas. Mas os números são altos, o senhor se considera culpado? Não, os números são altos porque eu tinha números altos. Se a gente for considerar percentualmente, os números são baixíssimos. O caso João Couto virou série documental na Globoplay, intitulada Quebra de Juramento, um médico no banco dos réus. Em nenhum momento eu teria intenção de fazer algum mal a alguém. O documentário ele traz, né, detalhes das investigações envolvendo o Dr. João Couto Neto, que são inéditos, né? São bastidores dessa investigação, realmente ali conteúdo de depoimentos, né? Alguns vídeos, né? Material que não veio a público ainda, né? Então, assim, a gente pode dizer que a gente faz um panorama, né? A série faz um panorama da investigação muito amplo, e traz detalhes aí inéditos, né, que o público vai tomar conhecimento agora. A espera pelo julgamento é acompanhada com expectativa pelos parentes das pessoas que, após procedimentos com João Couto, tiveram complicações e morreram. Eu espero justiça agora para ele, que ele pague pelos erros dele, que ele não faça mais nenhum pai, mãe, filho, neto sofrer. Esse é um daqueles casos que choca, que assusta, porque o número de vítimas, o número de casos, ele é absurdo, né? A gente fala em mais de 100 pessoas com lesões causadas por cirurgias mal realizadas, de acordo com as investigações até agora. Kelly Matos conversa com a gente sobre esse assunto, comenta o caso. É um documentário que vem a público agora, então, como a gente viu aí na reportagem, para trazer também novas informações sobre o que aconteceu. Tudo bem, Marco? Oi, Dani. Boa tarde para vocês. Eu acho que esse documentário, assim como as reportagens que vocês fazem aqui no Jornal do Almoço, cumpre um papel muito importante, que é humanizar histórias. Porque quando a gente fala de números, independentemente da tragédia, eles impressionam. Esse caso, o Marco acabou de falar aqui, são mais de 100 inquéritos, 150 investigações da polícia. É bastante. Mas quando a gente mostra o rosto, quando a gente dá nome, quando a gente dá cara para as histórias, como a gente acabou de ver aí, familiares, pessoas que perderam seus familiares queridos. Tem uma história que me envolve, assim, de uma forma que me emociona, aliás, que é o fato de uma mulher que queria muito ser mãe, ela precisava retirar um cisto do ovário, ela foi em busca do profissional, do médico, e ela sai da cirurgia sem o ovário e sem as trompas. Então, quando a gente dá o rosto, conta uma história, a gente está contribuindo, primeiro, para que esses casos sejam observados, vistos pelas autoridades, como estão sendo vistos pela polícia, pelo Ministério Público, pela Justiça, e para que eles não sejam esquecidos. É uma forma da gente reforçar a necessidade de justiça. E tem algo que me chama muito a atenção também, quando a gente vê essa história, e aliás,
contada inicialmente pelo repórter investigativo Giovanni Grisotti, aqui da RBS, que é o fato de o médico ter um compromisso, fazer um juramento de cuidar dos pacientes. E quando eu falo em cuidar, não estou falando somente da questão médica, mas da questão psicológica. Quem tem um familiar, eu tenho meu pai que passa por um tratamento oncológico, quando a gente vai num consultório, a gente espera acolhimento. A gente não espera que seja tratado como mercadoria ou simplesmente, num processo industrial, como mostrou a reportagem e o documentário, que é como se fôssemos uma peça, uma engrenagem. Não, nós somos pessoas, a gente merece esse respeito. E os médicos fazem um juramento nesse sentido. Os bons profissionais acolhem, fazem com que a gente entenda o que está sendo passado, o que a gente vai enfrentar de tratamento. Não dá para a gente normalizar esse tipo de conduta. E eu espero, sinceramente, que esse documentário, que essas reportagens possam fazer com que a justiça olhe para essas vítimas com toda a sensibilidade que elas merecem. Não pode ficar impune uma coisa dessas. Sem dúvida. Quando a gente vai ao médico, a gente espera que a gente seja bem cuidada, é o mínimo. Quando a gente entrega a nossa vida, na verdade, nas mãos de um médico. É exatamente isso, Dani. É isso. Exatamente. Obrigada, Kelly. Obrigado, Kelly. Eu posso dar feliz aniversário adiantado? Por favor, tá valendo. Obrigado, Kelly. Te amo. Eu também. Querida. Bom, gente, o nosso estado sempre foi muito lembrado, pelas coisas que resistem. O vento, o campo, a água, a terra. Mas, silenciosamente, o estado também começa a ser marcado por aquilo que desaparece. Há espécies de aves, de peixes, da fauna e da flora que estão em risco de extinção. Entre elas, uma linda flor que ainda resiste lá no sul do estado. Quem nos conta mais? É Juliano Castro. Que lindo, né? Daqui desse ponto a gente chama mais uma reportagem que faz parte da nossa rede de repórteres aqui do Jornal do Almoço que estão dedicados em pensar o meio ambiente, o clima, para além do dia a dia. Pensar principalmente o que está sendo desenvolvido dentro da ciência, no dia a dia, dentro das universidades. Os pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas descobriram essa flor, uma planta que está num risco crítico de extinção e ainda dá para fazer alguma coisa. Quem nos conta é Stephanie Costa. Uma planta rasteira que só ocorre no litoral sul do estado. Essa é a margarida da praia, espécie que aparece em dunas de areia onde o pampa e a orla se encontram. A maior população dessa planta está localizada na Praia do Laranjal, na beira da Lagoa dos Patos. O levantamento, feito durante 5 anos por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, classificou a espécie como criticamente ameaçada de extinção, com base nos critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza. A gente considera o número de indivíduos total, de toda a espécie, qual é a distribuição, a extensão dessa distribuição e com isso a gente tenta compreender quais são as ameaças que estão incidindo sobre cada uma das populações. Até maio de 2024, eram 2 populações da margarida da praia, com pouco mais de 600 indivíduos em Pelotas, Rio Grande e Jaguarão. Mas a enchente que assolou o Rio Grande do Sul trouxe perdas para a espécie. Essas enchentes, elas dizimaram uma grande parte da população da espécie que existia aqui, então colocando ainda mais em risco a existência dessa espécie. Existência importante para o equilíbrio do bioma, para a vida dos insetos polinizadores que se alimentam do néctar dela. Se preservada, a margarida da praia também pode ser usada como ferramenta para a manutenção do balneário. Quando a lagoa está com as ondas muito fortes ou quando tem muito vento, ela forma uma zona de amortecimento que previne que a faixa de praia, que as dunas sejam decompostas, erodidas com o vento. Então ela ajuda na manutenção das condições aí do nosso litoral bem preservado. A margarida da praia faz parte de uma das 85 espécies que existem no Pampa. 50 só aparecem nesse bioma. Todas elas com algum risco de extinção. Esse é o cenário ideal para a espécie. Ainda estamos na Praia do Laranjal, em um ponto mais afastado, sem fluxo de pessoas e manejo da areia. Aqui a margarida da praia se desenvolve de forma plena na natureza. Só que a enchente trouxe outro desafio: as plantas exóticas invasoras.
Elas não são naturais desse ambiente e elas apareceram em grande quantidade depois das enchentes. Essas espécies, elas têm uma característica invasora que prejudica o crescimento das espécies nativas e elas são atualmente uma das principais ameaças que a gente tem. A preservação virou motivo de uma parceria entre universidade e poder público. Através da orientação dos serviços públicos de estradas, né, o serviço de manutenção das vias públicas, o cercamento dessas plantas, né, para elas poderem se desenvolver. A gente tem essas populações identificadas e temos essa orientação feita aos órgãos de manutenção da faixa costeira. A margarida é uma delas. Na nossa pesquisa a gente descobriu animais, tem aves, peixes que também estão em risco de extinção aqui no estado. Sabe, Daniela e Marco, que até mesmo abelhas nossas, nativas, a gente viu agora há pouco o pesquisador falando pra gente ali da preocupação com a enchente, com os eventos climáticos extremos, até as abelhas importantes para polinizar também foram atingidas pelas cheias. Também algumas delas estão em risco de extinção e tem muito a ver com o clima. Muita gente está preocupada, né, nesse momento, até com ataques que a gente já mostrou aqui, porque quanto mais quente, mas essas abelhas também, elas acabam saindo de colmeias e aí estabelece uma outra preocupação, né, Daniela? Exatamente, Juliana, exatamente. Mas não é só isso, não. A gente sabe que as abelhas são essenciais para a natureza, mas tem essa preocupação. O Rio Grande do Sul tem registrado um aumento nos ataques de abelhas, com casos graves. Para relembrar os últimos, a gente está vendo aí imagens de um carro que foi tomado por abelhas no interior do município de Joia, que fica no noroeste do estado. Com um susto, a motorista acabou perdendo o controle do carro, bateu num poste. Todas as pessoas que estavam dentro do veículo foram picadas. Teve um outro caso também em Viamão, na região metropolitana. A gente está vendo aí as pessoas desesperadas, né, se batendo e saindo, fugindo das abelhas. A mulher arriscou a própria vida para salvar a cachorra dela do ataque das abelhas. Ela acabou sendo daí também hospitalizada. Olha só, ela vai lá com um lençol para tirar a cachorra e salvar desse ataque. Bom, é por isso que a gente recebe aqui no estúdio hoje o biólogo Fabiano Soares. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para nos explicar e dar as orientações corretas. A gente viu muitas vezes em filme, em desenho animado, desenho de criança tem muito isso, do personagem que sai correndo e se joga numa lagoa, num lago para fugir das abelhas. Te pergunto, o que fazer quando não se tem um lago? Boa tarde, Marco. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Então, as abelhas nessa época do ano, primavera, verão, elas tendem a migrar. Isso porque acontece o seguinte, ali dentro da colmeia, com o aumento das flores, período de primavera, essas abelhas operárias que buscam o pólen, elas começam a alimentar a rainha começa a colocar mais ovos e essa colmeia aumenta. Então, existem dois motivos que vão fazer com que essa abelha rainha saia de dentro da colmeia. Ou é porque ela está mais velha, ela vai sair e vai dar espaço para novas rainhas, ou então quando o espaço já está muito pequeno, ela vai sair e vai levar com ela metade dessas abelhas, que são as abelhas operárias que protegem, cuidam dela. Então, nesse momento de enxameação, as abelhas vão procurar um novo espaço. E as abelhas são insetos muito inteligentes, então elas conseguem identificar ali no ambiente um local seguro para ficar. Só que às vezes elas vão parar para descansar. E é nesses casos que muitas vezes as pessoas se assustam. Então, tu vai encontrar ali na tua casa, tu vai encontrar numa árvore aquele bolo de abelhas. Só que nesse momento também as abelhas não têm nada o que proteger. Elas não têm filhotes, porque elas estão em migração, elas não têm alimento, mel para proteger, então elas estão mais tranquilas. Nesse momento elas tendem a não atacar as pessoas. Então, quando tu encontra um enxame nesse sentido, tu deve deixar ele ali, porque a tendência é que em um dia no máximo elas já não estejam ali, vão procurar um buraco e vão se esconder. Agora, quando elas atacam? Agora, quando elas atacam? Normalmente, quando tem vibrações extremas, ou a pessoa usa um inseticida, ou a pessoa fica tá ali cortando a grama, usando uma roçadeira, aquela vibração, e as abelhas vão dar um sinal. Um barulho muito alto. Exato, elas começam a fazer aquele barulho. E o produto de limpeza, por exemplo, ou inseticida, pode ser que ele seja confundido com flor, por exemplo, com o cheiro da flor ou algo assim? Em algumas situações... Perfume. Em algumas situações, sim. Elas podem vir, até refrigerante, perfumes, elas podem vir
ali pensando que é uma flor, né? E tentar polinizar. Normalmente, nessas situações, elas não estão agressivas. Cores podem interferir. Cores, roupas escuras, né? Pretas, atrai mais. Então, vai para uma trilha, né? Tá com roupa escura, isso pode atrair mas o que as fazer, abelhas. assim? Ela começou a te atacar, o que tu faz? Então, num caso de ataque, a única solução, né? A pessoa correr. Tem que, primeiro, protege o rosto, protege o pescoço com uma coberta, como a moça fez lá em Viamão. Se protege e corre o máximo que tu puder em zigue-zague. Porque assim tu vai conseguir desorientar as abelhas. Se tu correr em linha reta, elas vão conseguir com mais facilidade te acessar. Então, se tu correr em zigue-zague, é a maneira mais eficiente de se proteger e procurar um ambiente seguro. E essa coisa de ficar batendo a banana para jogar... É melhor não fazer movimentos fugir. Bruscos. É só fugir, proteger o rosto, proteger o pescoço em zigue-zague e entrar num local seguro. Um carro, dentro da água, em alguns casos, quando não tem opção, né? Deitar bem rente ao chão ajuda ou não? Não, o melhor é correr. Correr mesmo? O melhor sempre. É correr, sempre correr em zigue-zague. Porque se tu permanece ali, as abelhas, quando elas estão se protegendo, elas liberam uma substância volátil que fica no ar e atrai as outras abelhas. Essa substância é chamada de feromônio. É um feromônio de alerta. Então, elas vão alertar toda a colmeia, todas as operárias, e elas vão, sem parar, começar a picar a pessoa. Uma colmeia pode ter quantas abelhas? 2.000, 10.000, 20.000 abelhas. Depende do... E essas abelhas que atacam, elas são abelhas nativas ou é um tipo específico? São abelhas africanizadas. São abelhas que não são nativas da nossa região. Na verdade, as abelhas nativas, elas são mais tranquilas, não têm ferrão. A gente vê jataí, é muito comum a gente encontrar aqui em Porto Alegre. Ontem eu vi algumas, estava atendendo algumas pessoas e vi vários enxames. Então, nessa época do ano, realmente a gente encontra mais enxames e é necessário ter esse bom senso, esse cuidado, né? Evitar de se aproximar e, se acontecer um ataque, tem que fugir. E para tirar, por exemplo, uma colmeia, né? Faz o quê? Chama os bombeiros? Chama os bombeiros. Não se arrisca ali. Não se arrisca, nenhum. Chama os bombeiros, um apicultor, né? Que os apicultores estão à procura de abelhas por conta das enchentes, que diminuiu muito a quantidade de abelhas por conta das enchentes. Então, é muito importante que a pessoa adote essas medidas, né? Chama um corpo de bombeiros ou então um apicultor, um biólogo, um profissional que pode fazer essa remoção com segurança para todos, né? Porque até isso tem que ter cuidado, né? Às vezes a pessoa ali faz de qualquer jeito, pode colocar em risco todas as pessoas. O animal de estimação, às vezes preso, é perigoso. Fabiano, muito obrigada. Eu agradeço. Foram importantes esclarecimentos aqui para todo mundo. Vamos ver se tu vai lembrar o que tu vai fazer? Para aí, Marco. Correr como? Em zigue-zague. Em zigue-zague, não esquece, Daniel. É um teste, viu? Um teste. Juliano Castro, e você, já tá correndo em zigue-zague aí na rua? Mostra pra gente. Deus me livre, não quero dar de cara com abelha nenhuma nesse momento. Deixa elas fazerem o bom papel delas, ainda mais essas aí, né, que estão em risco de extinção. Direto aqui da Zona Sul de Porto Alegre, praia de Ipanema, que passa por uma reforma, ainda em função das cheias lá de maio de 24. Agora já está chegando aqui, ó, no caminho final das obras, está bonito demais, é lindo passear por aqui. Não é o mar não, tá, gente? Isso aqui é o Guaíba, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, que também percorre toda a nossa orla, lindo demais. Vamos lá com a previsão do tempo, então, quero mostrar para você aí a projeção, o que mostra o nosso mapa de satélite para as próximas horas em projeção dos meteorologistas. Aparece aí para você a possibilidade de temporais nesta tarde, metade norte gaúcha, principalmente Altos da Serra e lá região de Santa Rosa e também Missões. Para amanhã, à noite, o tempo muda. Por quê? Passou a frente fria, vem um ciclone que se forma lá na região do Uruguai e influencia o nosso tempo, principalmente madrugada de sexta, depois durante a madrugada de sábado, aliás, durante o sábado inteiro e o domingo, quando o tempo volta a melhorar. As instabilidades vão percorrer todo o Rio Grande do Sul. Desta vez, o ciclone está passando no Uruguai, diferentemente dos últimos casos que passaram por cima do Rio Grande do Sul. E a gente vai trazendo mais detalhes amanhã para você aqui no JA. Bom, a gente falou de espécies ameaçadas, eu quero só terminar nosso jornal de hoje aqui mostrando essa imagem para você. É do tucutuco das dunas, foi visto lá na praia de Santa Terezinha, região do litoral norte, em Imbé. Olha esse roedor aí, lindo demais. O tucutuco das dunas é uma das mais ameaçadas das 7 espécies aqui no país. Sai daí, tucutuco! Olha ele, louco de medo das corujas, sabe, Daniela e Marco? Beijo pra você, só mais esse registro aí desse animalzinho lindo aqui do nosso estado. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, Juliano, muito obrigado. Olha, outras Tchau, notícias no RBS Notícias, às 7 da noite. Uma boa tarde, até amanhã.